Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Quando nós falamos a respeito do sábado, algumas pessoas pensam, e agora, a gente precisa guardar o sábado ou não? Essa é talvez uma das grandes perguntas de muitas pessoas. Eu quero ressaltar que nesse vídeo nós não vamos conseguir abordar todo o assunto. É um assunto muito amplo, é um assunto onde precisamos estudar bastante a palavra de Deus e nesse momento agora aqui, neste vídeo, nós vamos tratar do texto de Gálatas, capítulo 4 até o verso 8 ao verso 11. Agora, o que é importante nós compreendermos? Primeiro, o sábado ele foi dado por Deus e algumas pessoas pensam que o sábado ele foi dado por Deus para Moisés no Monte Sinai, né, com os 10 mandamentos. O sábado ele não foi instituído no Monte Sinai. De acordo com a Bíblia, quando nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 2, no verso 1 a 3, nós percebemos que o sábado ele foi dado por Deus na criação, no Jardim do Éden. E a Bíblia diz que Deus ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Ele foi dado para o homem na criação. Então é importante nós entendermos isso. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes afirmam que o sábado ele foi dado a Moisés, instituído ali no Monte Sinai. E não foi, ele foi dado na criação. Um outro aspecto importante também é entendermos que o sábado ele é o quarto mandamento da lei de Deus. Então, o sábado ele está dentro dos 10 mandamentos, ali em Êxodo, no capítulo 20. E quando nós falamos a respeito dos mandamentos, nós temos que compreender que nós não somos salvos pela lei. Nós não somos salvos pelas obras da lei. Nós guardamos os mandamentos de Deus porque nós estamos salvos em Cristo Jesus. Então, a lei em si só, ela não tem poder nenhum para nos salvar. Nós somos salvos pelos méritos e pela graça de Cristo Jesus. Outros fatores também que alguns afirmam, né? Nós não devemos guardar o sábado porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, se ele ressuscitou no domingo, nós não temos que guardar o sábado. Mas a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Pelo contrário, quando Jesus ressuscitou, ele não deu nenhuma informação para os discípulos que ele mudou o dia de sábado. Pelo contrário, os discípulos continuaram guardando o sábado, ok? E se nós lermos de Gênesis ao Apocalipse, nós não vamos ter nenhum momento a Bíblia falando que o sábado foi mudado para o domingo. Pelo contrário, o sábado ele é eterno, ele foi dado por Deus. Agora, quando nós analisamos aqui o capítulo 4 do livro de Gálatas, verso 8 até o verso 11, esse texto às vezes é muito mal compreendido por muitas pessoas. Ele diz assim, olha, outrora, porém, não conhecendo a Deus, então vamos grifar aqui, ó, não conhecendo a Deus, servieis a deuses, que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez, vamos grifar aqui, olha, voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Bom, analisando o texto, nós precisamos entender o seguinte, que Paulo ele se dirige particularmente aos membros gentios das igrejas da Galácia. Ele agora os lembra, né, da sua experiência antes de se tornarem cristãos. Eles, no caso, adoravam ídolos, falsos deuses, e buscavam ali uma adoração pagã.
Antes deles aprenderem sobre Cristo, os gentios eles eram escravos desses deuses pagãos, algo que era contrário aos cristãos judeus, pois os cristãos judeus eles não adoravam ídolos quando eles aprenderam sobre Cristo. Os crentes gentios da Galácia, eles não estavam mais na ignorância. Por quê? Porque eles haviam aprendido sobre Jesus. E agora eles não tinham mais desculpa para viver nos enganos que eles viviam. E aí quando nós vamos aqui, olha, no verso 9, né? Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Olha que interessante. Quando nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia como um todo, para conhecermos o que a Bíblia fala em todas as Sagradas Escrituras, né? Se nós olharmos aqui o verso 13 do capítulo 4, Paulo diz assim, olha, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Muitas pessoas acabam atribuindo essa questão a rudimentos fracos e pobres, a questão da lei e em relação à questão específica da guarda do sábado. Mas qual que era o grande problema aqui neste momento? Eles haviam sido libertados do serviço de obrigações para os conceitos e práticas grosseiros e rudimentares do paganismo. Eles haviam sido libertados disso. Bom, então quando nós vamos aqui até o verso 10, né, que diz assim, olha, guardais dias e meses e tempos e anos. O que é importante entendermos? Primeiro, o tema de Gálatas, da Epístola de Gálatas, é a justificação por meio da fé em Jesus Cristo, o qual, de certa forma, apresenta um contraste com o conceito judaico da justificação por meio do cumprimento das obras. Então, aqui, Paulo ele não está falando da observância do sábado, o sábado que foi criado por Deus na criação, né? Ele está falando de festividades judaicas, cerimoniais, que estavam sendo colocadas como meio de salvação. Ele estava sendo contra um sistema legalista que colocava os dias de festa como um meio para se conseguir a justificação. Então Paulo ele não está aqui abolindo a lei, não está aqui dizendo que o sábado não deve ser guardado. Bom, como eu falei para vocês, esse tema é um tema muito amplo, teríamos que abordar vários textos, mas espero ter contribuído para que você tenha aprendido um pouquinho mais a esse respeito. Espero que esse vídeo tenha abençoado você e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!